Olá, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ver um pouquinho de aula sobre pós-operatório, pré-operatório. Mas antes eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre os procedimentos. Então é importante que vocês saibam a lipoaspiração, que nós já vimos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a abdominoplastia e um pouquinho sobre mamoplastia. Tanto a de aumento quanto a redução. Tá certo? Acompanhe aí. Depois eu vou passar um pouquinho de vídeo para vocês verem, para vocês entrarem um pouquinho de como que é a vida do médico, quais são os procedimentos, onde que é o corte, como que é feito. Então, antes disso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a abdominoplastia, tá? A abdominoplastia, todo mundo já sabe que é utilizado muito para retirada de pele. Então, talvez a pessoa seja magra, mas ela tem um excesso de pele. Então, por isso é indicado uma abdominoplastia, certo? A abdominoplastia pode ser feita também por pessoas que têm um pouquinho de gordura. Então, eles podem associar a lipoaspiração junto com a retirada de pele, certo? A retirada de pele normalmente é para baixo da região umbilical, quando a gente fala, retirada de pouca pele, uma mini abdominoplastia. Então, um corte mais ou menos desse tamanho. E quando a gente retira toda essa pele, quando a gente tem mais pele supra-umbilical, a gente pode dizer que é uma abdominoplastia geral ou uma completa, ou uma abdominoplastia geral. Quando a gente chega até próximo à coluna vertebral, quando a gente dá um pouquinho mais em volta do tronco, a gente fala que é uma abdominoplastia 360 graus. Correto? Senão ela vai de uma crista ilíaca até outra crista ilíaca. Essa abdominoplastia, normalmente eles fazem uma sutura do reto abdominal. Então os médicos acabam costurando o reto abdominal para que não haja uma fraqueza do músculo. Então acaba que a reto abdominal costurado, ele deixa o abdômen mais firme, uma barriga mais reta, certo? Então a gente pode falar que é uma cirurgia um pouco mais profunda, então vai trabalhar tanto pele quanto músculo. A abdominoplastia visa uma correção funcional e estética da parede abdominal. Então a gente fala que as pessoas que têm uma pele muito frouxa, um pós-parto, pós-gestação, a nossa paciente teve 3 filhos, 2 gestações e normalmente tende a ficar flácida e com estrias, eles sempre vão indicar uma abdominoplastia. Então, quais são as estrias, por exemplo, que a gente pode retirar? Estrias normalmente abaixo do umbigo, ela é retirada facilmente, porque ela vai sair com a cirurgia. E as estrias que ficam acima da região umbilical, normalmente elas vão vir para o terço inferior. Então acaba ficando essas estrias aqui de cima, elas vão ficar lá para baixo, tá? Então eles vão retirar toda essa pele e acaba que as estrias elas acabam descendo um pouco. Quem tem estrias só na parte inferior aqui, ó, infra-umbilical, essas estrias são retiradas completamente. Então a gente consegue retirar toda a parte que é lesada por estrias. Beleza? Dependendo do tipo de anormalidade, pode ser necessária correção dos elementos profundos, musculares ou da superfície, retirada do excesso de gordura. Alguns médicos vão fazer a lipoaspiração antes e depois fazem a abdominoplastia, certo? A abdominoplastia, ela pode ficar com o próprio umbigo, então eles fazem a retirada, o corte, retira a pele e mantém o próprio umbigo, ou fazer um umbigo novo, tá? Muitas pessoas falam assim, eu não gosto muito do resultado da abdominoplastia porque o umbigo fica muito artificial. Hoje, as técnicas de hoje que eles fazem? Eles fazem um corte, deixam o umbigo ali, puxa a pele e nessa nova pele eles fazem um buraquinho onde eles vão encontrar um umbigo original. Então acaba que eles mantêm o umbigo original, certo? E retira toda essa pele. Aqui, por exemplo, nós tivemos a abdominoplastia junto com a lipoaspiração, então com um resultado bem legal.
como ela era bastante gordinha, ele trabalhou um pouco mais da cristelia, que é a abdominoplastia. Então acaba que fica um corte bem mais extenso, certo? Aqui é uma foto só para vocês observarem quando ele tem uma fragilidade ou uma fraqueza também da musculatura reto abdominal, ou uma diástase. Que eles fazem? Eles costuram o reto abdominal e depois eles tiram a pele. Então o reto abdominal ele vai ficar assim, então um pouco mais firme, Tá, o que eu preciso falar também para vocês da abdominoplastia? A abdominoplastia, a gente tem que cuidar muito do corte, da cicatriz, porque é uma cicatriz muito extensa. Então acaba que, quando a gente vai pegar um pós-operatório de uma abdominoplastia, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a pessoa nos primeiros 15 dias, até 30 dias, ela vai ficar um pouco curvada, porque a nossa paciente não pode esticar para não tracionar os pontos. Então acaba que quando a gente for deitar a paciente, o ideal é que a gente precisa elevar um pouquinho as pernas, ou dobrar os joelhos, ou usar aquele triângulo para não deixar a paciente toda esticada. E nós devemos tomar muito cuidado com o jeito que molha a cicatriz, o jeito que vai passar um ultrassom. Então sempre cuidar muito bem desse ponto, dos cuidados que vai ter com o umbigo, na região da cicatriz. Então sempre ela vai vir com um esparadrapo, um micropor, então a gente vai sempre organizar, deixar bem bonitinho. Esse micropor ou esparadrapo aqui que ela vai vir, a gente não vai retirar no começo, então a gente vai passar por cima nosso gel, o que vocês forem utilizar de produto. Depois seca muito bem, então os cuidados ali com essa cicatriz é muito importante. Beleza? Quais são os pré-operatório? Pré-operatório, na verdade, a gente vai trabalhar a drenagem linfática, né, de uma cirurgia de abdominoplastia. E o pós-operatório, a gente vai ter os cuidados bem detalhados. Quais são eles? Vai ser um cuidado igual a uma lipoaspiração, porém, no começo de uma abdominoplastia, a gente vai tomar cuidado do jeito que ela vai deitar na maca. Então, a gente vai trabalhar toda a drenagem linfática, vamos colocar toda a drenagem linfática normal, certo? Como aqui a gente tem uma secção desses linfáticos, a gente não vai trabalhar para cá, então a gente não vai usar os linfonodos inguinais, nós vamos usar todos os linfonodos que são supra-abdominais, axilares e supra-infraclavicular, que eles vão estar inteiro. Os outros a gente não vai conseguir trabalhar, então toda a parte que nós aprendemos da drenagem linfática, nós vamos encaminhar para esses linfonodos mais superiores. Vamos trabalhar normalmente drenagem supra-infraclavicular, drenagem axilar, vai trabalhar todo o tronco, vai trabalhar a reabsorção em sentido aos linfonodos axilares. Não é porque aqui tem um corte que a gente não vai estimular os linfonodos inguinais, tá? Então também nós vamos utilizar o estímulo desses linfonodos, até porque essa parte aqui ela vai estar bem edemasiada. A gente tem que tomar muito cuidado com a drenagem linfática, porque é de suma importância que a gente drena bem esse abdômen, porque aqui vai acumular muita linfa, muito líquido, tanto aqui quanto na parte do cóccix aqui da região lombar. Então uma área que a gente vai trabalhar bastante drenagem e ultrassom, tá? No começo. É uma cirurgia que você vendo assim parece ser simples, mas é uma cirurgia mais profunda, então a recuperação é um pouquinho mais demorada. Os cuidados também pós-operatório são os mesmos cuidados com a lipoaspiração. As orientações, o uso de medicamento correto, tudo muito certo. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a mamoplastia no próximo vídeo. Eu vou passar um link para vocês assistirem como que é feito uma cirurgia de abdominoplastia, para vocês terem noção como que é feito o corte e tudo mais. Aqui, ó, por exemplo, um desenho que eu vou fazer para vocês. Nós vamos trabalhar
os médicos normalmente eles vão trabalhar a retirada dessa pele como se fosse um triângulo, certo? Tira toda essa pele, tudo que é para cima do umbigo ela vem até aqui, então por isso que fica esse corte. Então ele vai trabalhar tirar toda essa pele. Vocês vão ver depois no vídeo que eu vou passar para vocês.